Sejam todos bem-vindos. Esta é a 4ª edição do Pubcast BRP. Temos aqui hoje o nosso convidado, Alexandre Silvestrin. Alexandre, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Paulo, pela excelente oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a corrida de rua. O Alexandre, a gente convidou ele aqui hoje porque muita gente começou a comentar por aí que um cara aqui em Caxias estava correndo uma maratona por dia. E eu disse, poxa, a gente tem que contar essa história aqui dentro, né, Alexandre? É verdade, tem um cara que corre seguido por aí, pelas ruas de Caxias do Sul aí. Tá seguido pelas ruas de Caxias, correndo ali na parte da manhã, todos os dias das 7h15 até por volta de 11h30 da manhã. Que legal. Alexandre, como é que surgiu esse projeto? Bom, Paulo, o projeto Inspirar, eu já trabalho com corrida há anos, já corro, né? O projeto Inspirar, ele veio de uma ideia de uma imersão à corrida de rua. Eu já trabalho com a corrida de rua, então eu pensei, vou fazer um projeto onde eu vou inspirar outras pessoas, né, a realizarem a prática da atividade física de forma regular. Eu já venho trabalhando com corrida há anos. E a minha teoria é o seguinte, se eu consigo correr uma maratona por dia, se eu consigo correr durante 4 horas seguidas, por que uma pessoa não consegue, todos os dias, por que uma pessoa não conseguiria praticar atividade física ou exercício físico de forma regular 3 vezes por semana por 30 minutos? Então essa é a pergunta, né? E além disso, né, o projeto, além do desafio, né, eu tenho todo o projeto, ele engloba outras partes também, uma delas é o desafio. Muito bem, muito bem. Tu já corre há quanto tempo, Alexandre? Eu desde criança, sim, de adolescente, eu já corria, já estou no mundo da corrida há muito tempo. Ali por volta de 18, 19 anos, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava muito, estudava direto. Eu fiquei um tempo fora, fazem em torno de 12 anos, 13 anos que eu retornei à corrida de rua, comecei a trabalhar com a corrida de rua e dentro disso também fazem 4 anos que eu estou nessa imersão para vamos dizer assim, a provas mais longas, provas de longa duração, né? Ultramaratonas, maratonas. E daí vem, né, o preparo físico, as condições para poder estar realizando esse desafio. Muito bom, muito bom. Poxa, Alexandre, sabemos que a maratona é algo que, ao mesmo tempo, ela agride um pouco o corpo, né? Essa quantidade de esforço. Como é que tem sido para ti esse processo? Porque, poxa, são mais de 40 quilômetros todo dia, né? São 42.195 metros todos os dias, em torno de... Em média, as maratonas eu realizo elas em média de 4 horas. Então tem vezes que eu faço num ritmo um pouco mais forte, tem vezes que eu faço num ritmo mais leve. Eu cheguei a fazer prova de maratona em Porto Alegre, nesse período agora, 3 horas e 5, e eu cheguei a fazer maratonas em 4 horas e 30. Então eu vario também os estímulos. O corpo ele depende de vários fatores, né? Do treinamento físico, a musculação é uma das chaves do sucesso, mas assim, os 3 processos de alimentação, hidratação e suplementação fazem toda a diferença, com certeza. Sem falar, né, que a necessidade das 8 horas de sono diário. Muito bem, tu falou de alimentação, eu ia tocar nesse assunto mesmo. Poxa, o que tem de diferente na alimentação deste ultramaratonista para realizar este projeto? O segredo, claro, é o carboidrato, é a proteína para manter a estrutura física, né? Mas é também o carboidrato. Então eu consumo em torno de 6.000 calorias dia, um pouco menos, um pouco mais. No início, primeiro mês, nós fizemos uma tentativa e erro ali, né? Então estávamos entre uma tentativa e erro, era em torno de 5.000 calorias e nós vimos que seriam necessárias mais calorias para essas condições. Por que acontece? Se tu tem um balanço calórico muito negativo, pode acontecer um dano ósseo, que é o mais grave que poderia me acontecer de lesão, poderia acontecer um dano ósseo. Se eu tenho, né, uma quantidade de calorias dia muito deficitária. Então, por isso que nós vimos que havia necessidade. Eu comecei a emagrecer muito, é óbvio, né? E com base nisso nós aumentamos as calorias para em torno de 6.000. Também durante o período da maratona eu consumo também, mesmo não sentindo a necessidade, eu consumo também calorias não só para que me dê condições para executar essas 4 horas diárias correndo, não só para evitar o dano muscular, para recuperação para o outro dia, mas sim para aumentar, né, a quantidade de calorias por dia, diárias, né?
tentar chegar também durante essas 4 horas, me ajudar a chegar nas 6.000 calorias. Essa alimentação é suplementação ou é comida mesmo? Como é que tem? Suplementação e comida. Suplementação e comida, né? Suplementação, basicamente, eu tomo vários suplementos, entre eles, assim, os de macro, eu tenho o whey protein, que eu tomo uma vez ao dia, eu tenho o hipercalórico, o que mais? Eu tomo pré-treino, que é a base de carboidratos também, e o pós-treino, que é a base de carboidratos e eletrólitos. Fora o resto, né, de vitaminas e outras coisas mais que são necessárias, né? A demanda é muito grande, né? A demanda energética, né? Poxa, nossa, nem imagino a ingestão de tudo isso, né? Poxa, me diz uma coisa, a gente estava conversando ali sobre a lesão, sobre o quanto agride o corpo isso, né? Tu passou por uma lesão, né, Alexandre? Isso, eu passei por uma lesão, na verdade foi um erro de percurso, entre aspas, né? O que acontece? Eu estava super bem preparado, me sentia super bem, e eu comecei com um desconforto na área da lombar e do quadril. E eu fui descobrir, depois de um tempo, que eu estava com uma lesão por estresse no fêmur, mas não perto da parte mais superior, mas do meio para baixo. Isso aí veio de uma compensação de um erro de percurso meu. O que acontece? Na maratona 48, 49, 50, eu senti que eu tinha a minha perna, o meu pé direito rodado para dentro. E a entrada do pé, normalmente o pé entra para fora, o esquerdo entrava um pouquinho para fora e o direito normalmente para fora. E eu senti que o meu pé, ele estava rodado. E o que era isso? Era uma rotação de quadril. Ou seja, minha perna ficou mais curta, estava mais curta, por uma compensação. E eu tinha agendado o quiropraxista, que é um profissional que para mim é super importante. Eu tinha agendado isso era numa segunda-feira, eu tinha agendado para sexta ou segunda da outra semana. Só que eu fui compensando, ao invés de, né, ajustar, fazer todo o ajuste, fui compensando, forçando o pé para fora e diariamente fazendo os 42 quilômetros. E foi começando a gravar e chegou um ponto que eu tive que parar. Foram 89 dias, né? Esses 89 dias eu treinei musculação 67 dias, eu pedalei indoor infinitos quilômetros, vamos dizer assim, minutos. Eu fiz 21 aulas de natação e 7 aulas de pilates nesse período de 89 dias. Ou seja, eu fiz de tudo para poder retornar numa melhor condição física e o quanto antes possível também. Aí eu retornei, no primeiro dia que eu tive a alta, eu fiz a primeira maratona, eu caminhei, trotei, mas eu claro que mais corri, né? Eu fiz essa maratona em perto de 5 horas, então eu praticamente só corri, mas eu tinha momentos que eu caminhava também. Dei uma pausa de um dia, depois corri de novo, dei uma pausa e comecei depois de forma contínua. Atualmente eu estou na maratona 156, né? E a ideia é fechar até o dia 13 de julho 200 maratonas. Infelizmente eu não vou conseguir realizar as 365 maratonas, né? Não vou olhar para trás, não vou, né, pensar por que eu não consegui, tudo tem um porquê. Eu tive outras oportunidades nesse meio do caminho, participei de uma ultramaratona, eu tive um resultado surpreendente nessa ultramaratona, que foi uma prova absurda, surreal, de 217 quilômetros, né? Fiz 5 maratonas num dia só. E isso aí, estou na minha melhor condição física, não tô, claro, potente, não estou com alta velocidade, sinto falta de realizar treinos mais intensos. Nesse final de semana eu vou correr a maratona de Porto Alegre, tenho como objetivo realizar a maratona abaixo de 3 horas, né? Até para que eu consiga já também o índice. Então eu vou aproveitar dentro dessas condições para fazer isso. E com certeza, fechando essas 200 maratonas, eu vou me tornar o gaúcho, o atleta da região sul do Brasil com o maior número de maratonas dentro de um período de um ano, né? Então é bem interessante também. Impressionante. A gente teve aqui a Mariana Mosquen, fisioterapeuta, sim, claro. Né, e ela comentou muito sobre isso, sobre a recuperação do atleta e a recuperação do atleta amador, né? A diferença nesse processo, né? Mas de fato, tu é uma prova de que é possível, né? É possível reabilitar, é possível, mas com muito esforço, né? Muito esforço. É impressionante porque o que acontece? Dentro desse período que eu venho correndo, tem dias que eu me pego de tarde, final da tarde, pensando, o que eu fiz hoje? E não é uma prepotência minha chegar e dizer isso aqui. É que o corpo ele se adapta, ele está tão adaptado que chega a um ponto que parece que é como se eu não tivesse feito nada.
Por exemplo, eu estou aqui agora conversando, por exemplo, hoje de manhã eu fiz 4 horas e 20 minutos, corri continuamente. Nesse período, nessas 160 maratonas, eu não devo ter caminhado 5 quilômetros. Não deve ter fechado 5 quilômetros. Então, ou seja, todas as 160 maratonas eu fiz elas correndo. Isso é importante também frisar. Não que a caminhada não faz parte, né? Todo mundo é atleta, mesmo aquela pessoa que faz uma maratona em 2 horas e 1 minuto, até aquela pessoa que faz uma maratona em 6 quilômetros, todos são maratonistas e todos realizaram uma maratona. Isso é importante que a gente entenda, que a gente não se compare, né? Todos têm o seu mérito. Mas é importante frisar que nesse período todo eu realizei as quase 160 maratonas correndo. Isso é importante. E o corpo se adapta de uma forma absurda. Tem muita gente que se julga, se penaliza por ter caminhado um pouco, né? Como é que é o caminhar? Ele é aceitável? Quando tu considera para ti aceitável o caminhar na maratona? Quando a pessoa vê que não tem condições de correr, ela vai caminhar, né, o tempo que for. O importante é concluir a prova. Então, cada um tem o seu propósito. A gente tem que entender que a corrida é para todos. O esporte é para todos. Então, mesmo aquela pessoa, aquele campeão que fez a prova em 2 horas e 11 minutos, até aquela pessoa que fez caminhando grande parte da prova, que não conseguiu, aquela pessoa que teve uma lesão no meio do caminho ou no final e teve que finalizar caminhando, todos têm seu mérito. A caminhada é simplesmente, a gente tem que encarar a caminhada como uma corrida num ritmo muito mais leve, vamos dizer assim. Porque as pessoas se comparam, as pessoas acham que a corrida de rua é... Se eu digo para uma pessoa leiga, eu vou correr uma maratona, ou eu digo, eu corri uma maratona, a pessoa já chega e já me pergunta, que lugar tu ficou? O que menos importa é o lugar, a colocação, é o pódio, é o troféu. O que mais importa é o processo. O processo é o mais importante de tudo. Que legal isso. Porque a vitória, ela vem de várias formas. São várias formas de vencer. Eu posso vencer como? Eu posso chegar em primeiro. Isso é vencer, isso é ganhar. Eu posso chegar em primeiro na minha categoria, primeiro na geral, isso é vitória. Eu posso ser um dos vencedores do pódio, isso é vencer. Eu fui para o pódio, eu fiquei em terceiro lugar. Vitória também é evoluir. Tipo, hoje eu corri 5 quilômetros em 43 minutos, amanhã eu vou correr 5 quilômetros em 39. Isso é vitória. Eu tive uma vitória pessoal minha. Eu tive uma situação muito difícil durante uma prova, onde eu não consegui. Eu tive uma prova de 84 quilômetros que eu tive muito problema físico. Eu fiz essa prova num tempo muito mais alto do que eu me propunha. Só que eu consegui finalizar. Isso para mim foi uma vitória. Então tudo isso é vitória. E para mim a quarta possibilidade de vitória é a possibilidade de estar lá. Esse ano, agora, esse domingo, eu vou correr a Maratona de Porto Alegre. O meu objetivo é correr sub 3 horas, que é um tempo absurdo. Ano passado eu fiz não Porto Alegre, uma outra prova em Porto Alegre, para 2 horas e 57, antes do desafio. Só que a Maratona de Porto Alegre, ano passado, eu não pude correr. Eu estava lá com meus atletas, meus alunos, eu não pude correr. Eu estava inscrito, eu ia correr, mas foi esse período da lesão. Então, para mim, esse final de semana, a minha vitória é a oportunidade de poder estar lá e poder participar. Então, existem, na minha concepção, 4 tipos de vitória. É bem legal essa concepção. Porque a gente fica pensando assim, o que é vitória? Vitória é ganhar. Não, vitória tem várias formas de ganhar. É ganhar a prova, é ser o primeiro colocado. Que show. Poxa, que relato, né? É legal. Que relato acerca disso. Tenho uma pergunta para ti também acerca do seguinte. É um case pessoal meu esse. Eu sofri um acidente muito grave em 2016 e eu estava me preparando para o Audax 600, para dar continuidade à série de Audax. E eu fui atingido por um carro na Rota do Sol e o meu corpo estava acostumado com uma queima muito grande. E eu fiquei durante praticamente 45 dias totalmente desabilitado dos treinos. E eu engordei um absurdo do quão rápido eu engordei. Tu vai parar. Muito em breve tu vai reduzir essa tua carga de maratonas, né? Como é que tu vai te trabalhar para reensinar o teu corpo a desacelerar? É isso. Na verdade, eu não vou desacelerar e não vou parar. Na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou encarando como um trabalho de base. No final do ano eu vou correr uma prova, só que vai ser a primeira. Eu já corri 2 ultramaratonas bem longas, que eu tive resultados muito bons. Então, eu sempre corri
provas curtas, provas de 3, 5 quilômetros, mas eu nunca tive muito tempo para treinamento. Quando eu comecei a treinar efetivamente, eu migrei para provas longas. Então eu comecei a me destacar um pouco em provas curtas, eu migrei para provas longas. Eu comecei a me modular meu corpo, minha mente, para participar de provas longas. Só para entender, eu corri o ano passado a Gringos Backyard Ultra, que é uma prova Resta 1. Eu fui o recordista da prova, a prova foram 37 horas de corrida, eu percorri 247,9 quilômetros. E eu me descobri ali que eu era resistente. Legal, bacana. Resistente. Uma coisa é ser resistente. Nós dois somos resistentes. Nós dois vamos nos propor a correr 50 quilômetros, nós dois vamos chegar. Só que forte é aquele que chega, mais forte é aquele que chega antes. Então vamos ver se eu tenho força. Esse ano eu participei de uma ultramaratona, Caminho de Caravaggio. É uma prova com 15 mil metros de desnível, 7,5 de subida, 7,5 de descida. Só frisando que a descida é muito pior que a subida. Um terreno horrível, 217 quilômetros, e eu consegui um bom resultado, fiquei em segundo colocado na geral. E literalmente eu perdi porque eu não estou forte. Mas eu me senti forte na prova, mas eu não estou tão forte para ser competitivo. Quando terminar o desafio, eu vou, não o projeto, e sim o desafio, eu vou iniciar uma preparação para correr no final do ano a Extremo Sul. A Extremo Sul é a maior ultramaratona de areia do mundo. A largada é no Brasil, a largada é no Chuí e vai até o cassino. São 224 quilômetros survival, só de mochila, sem apoio, sem nada. Então ali eu vou começar. Agora eu já tenho um trabalho de base que eu considero o que eu estou fazendo agora. Fiquei na dúvida, desculpa te interromper, mas tu vai ter um suporte de água durante o percurso ou é autossuficiência de água? É autossuficiência, mas tem os pontos de apoio a cada X quilômetros. O ponto de apoio mais distante é uma maratona, 41 quilômetros. Então Então passa por quatro, como chama os faróis, quatro faróis, é bem interessante isso. Obrigado. 4 faróis, é areia, tem um momento que a Praia das Conchas, se eu não me engano, são não sei quantos quilômetros de instabilidade, é areia, vento contra, porque é subindo, né? É sul-norte, né? Então é uma prova bem desafiadora. Então isso já me motiva também. Ano que vem eu tenho como ideia realizar na África do Sul a Conrads também, que é uma prova que eu tenho já no meu calendário. Tivemos o Alexandre Ferreira aqui, ele participou, ele chegou a participar e nos deu um relato incrível também sobre a Conrads. O Ali é um cara sensacional, ele treinava comigo naquela época, até a gente fez a preparação, ele fez a preparação dele, e ele é um cara sensacional, baita de um atleta, ele correu no final de semana uma prova que nós organizamos lá pela Fundação Marco Polo, ele está num nível super bacana, um cara sensacional, um baita profissional, eu gosto muito dele. E ele correu a Conrads e ele mesmo disse que é uma prova assim, de outro mundo. Assim. Porque ali não é só a corrida de rua, não é a corrida pela corrida, é a corrida para uma questão mais social, ali na África mesmo. Então é muito legal, a população toda participa. Então o atleta, nessa prova, o atleta que vai... ele é tratado assim como um deus, assim. O Dr. Lisandro Pavan, ele vai correr agora nesse final de semana, ele vai correr agora, não sei se a largada é sábado ou domingo, e ele vai realizar a oitava edição dele. Ele vai em 2027 realizar a 10ª prova. Ele ganha uma medalha específica, alusiva, diferenciada, assim, bem bacana. Que show, bem bacana. Você comentou um detalhe muito interessante ali sobre o desafio de Caravaggio, né, dos caminhos de Caravaggio, que, para o ciclista a descida é só sucesso, né? Já para o corredor a descida pode ser... A descida é complicada. É uma barreira grande, né? Ali que acontece? Eu tinha um carro de apoio, eu tinha um pacer, que era um atleta que correu junto comigo, né? O Anderson Suzin. E o que acontece? Chega um momento da prova que começa muita descida, é um serrote, sobe ou desce. Quem é ciclista conhece ali a subida do Belo, só que depois do cume, depois do ápice lá do Belo, é um serrote, desce, sobe. Chega um ponto que tu tá correndo ali em linha reta e tu olha uma curva e tu pensa assim, depois dessa curva eu vou torcer para que seja uma subida, porque se for descida eu tô ferrado. E era descida. Então, mais ou menos essa prova, ela tem, eu estou arredondando em torno de 7,5 de subida e 7,5 de descida. Então é muita coisa, é um acúmulo muito grande
de desnível, né? Isso pro atleta é para matar, né? É um acumulado de altimetria Sim. que no ciclismo a gente sempre diz que o escalador é o cara que ganha a Claro. prova, né? O cara que sobe o morro melhor é o cara que ganha a prova. O né? cara que ganha a prova. É interessante até pra galera do ciclismo que tá assistindo. Ah. Semana passada tivemos a Kátia Weber aqui. Ah, a Kátia, Poxa, nossa, olha, minha eu- colega, se formou comigo e tal. mesmo? Sim, sim, sim. Que legal. Que, poxa, um tremendo desafio a descida também, né? A descida é complicada, eu vou dizer que é bem complicado. E eu utilizei um tênis que ele não é um tênis para trail, não é um tênis para estradão, é um tênis que eu acreditei que ele ia ser mais interessante para um conforto e uma gripagem bacana. Eu senti que ele tinha um grip legal, que é um da ASICS, o Nova Blast, o 5, que é um tênis, para mim foi sensacional. Para minha surpresa, eu achei que eu tinha detonado o tênis, porque chegou um ponto que as descidas eu fazia em antepé, porque para sobrecarregar um pouco mais a panturrilha e tirar um pouco da carga de quadríceps, porque o quadríceps, ele, imagina, é muita subida e muita descida, acaba, né? Mas o tênis deu conta, bacana, não resbalei nenhuma vez, e vale esse registro. E, de novo, eu tinha que, nas descidas, utilizar mais a parte de antepé. Não tinha como correr de forma normal, assim. Mas foi muito bacana. E nessa prova eu tive eu tive uma situação imprevista, assim. No quilômetro, eu corri um quilômetro, eu errei o percurso. O único momento que o carro de apoio não estava, eu errei o percurso, eu entrei 1 quilômetro para dentro, o carro foi me avisar, eu voltei correndo, claro, e retornei pro percurso. Então eu corri 219. Quando eu tinha corrido já 214 quilômetros, faltando 5 quilômetros para terminar a prova, ainda numa estrada de chão, onde ia dar acesso a uma descidona que chegava lá embaixo no início da subida de Caravaggio, o carro de apoio do terceiro colocado estava chegando. E aí eu olhei para trás, o terceiro colocado. Então nós travamos uma disputa depois de 214 quilômetros na subida do Morro de Caravaggio. Rolou aquele sprint final. O sprint final. Eu lembro Que que show. os últimos 5 quilômetros foram abaixo de 5:30 de ritmo. Nossa. Então foi um ritmo muito forte na Não, subida. e depois de mais de 200 quilômetros, né? Na subida. Então ali foi uma prova diferente de todas. Que show. E mais uma vez, vale frisar, uma prova organizada pelo pessoal da Gringos aqui de Caxias. Então nós temos muita gente habilitada, muita gente boa aqui em Caxias do Sul. Mais um grande evento, assim, organizado. Tu citou um pouco o equipamento, né? Um pouco a questão dos tênis. Vamos fazer uma propaganda aí. Pra galera que está assistindo, que está começando, que está acompanhando. Quais os tênis que tu usa atualmente para os teus desafios pessoais e para as provas que tu compete? Cara, eu não tenho nenhuma parceria com marca de tênis nem nada, né? Eu uso... Marcas de tênis, atenção, marcas de tênis, parceria. Na verdade, não tem nenhuma parceria, não tem nenhum porquê, né, direcionar, mas muitas pessoas falam de custo-benefício, que o tênis A, tênis B é custo-benefício, agora tem os tênis da moda, que são custo-benefício, são mais baratos, são feitos no Brasil e tal, aquilo ali. Só que não adianta um tênis que vai me durar 400, 500 quilômetros, né? Para ter uma ideia, o tênis que eu utilizo o Nova Blast. O Nova Blast o 4, o 5, eu já tive o 3. O tênis da ASICS é um tênis que ele tem uma durabilidade maior, né? Que nem eu dizia, eu sempre disse isso, né? Se o mundo acabasse, nós íamos sobrar só iríamos ter 3 coisas, né, no mundo, né? Coisas, pessoas e tal. Que seriam as baratas, infelizmente ela já morreu, mas a Viviane do Loló, e ela infelizmente faleceu, mas ela seria uma das sobreviventes, e os tênis da ASICS, porque a durabilidade é muito grande. Eu tive outras marcas e tal, só que a durabilidade é grande. Esse tênis que eu tenho, que eu ainda estou correndo, eu corri 219 quilômetros, num percurso muito ruim, e ainda fiz 27 maratonas. Então, somando 27 vezes 42 mais 219, dá mais de 1.200 quilômetros, e o tênis ainda, a borracha, o solado está intacto. Só que, claro, né, a parte de cima, o cabedal, ele sofreu um pouquinho alguns danos ali, porque o terreno e tal, inicial, mas o tênis ainda está de pé. Então eu ainda consigo correr em torno de 1, 2, 3 maratonas, provavelmente com ele. Falamos informalmente entre ciclistas no pedal dessa quarta-feira, que então o tênis ASICS é
é o Shimano das sapatilhas. É o Shimano sapatilhas. Porque, pô, tem uma sapatilha Shimano que tá começando a morrer agora, tá com 25 mil quilômetros e, tipo... 25 mil. 11 anos de uso, tá firme e forte ainda, tá inteira. Nossa. Vou me obrigar a trocá-la muito em breve, porque tá perdendo pedaços. Porque as pessoas, o que elas fazem? Elas vão investir R$550, R$500 num tênis, né? Porque ele é mais barato, a durabilidade dele não dá aquele em 500 km, não vou falar marcas e tal até, né? Mas a durabilidade, por exemplo, não é tão boa. Vou investir num tênis agora, exemplo. Estou dando exemplo desse da ASICS e tal, Nova Blast e tal. Tem outros também, Cúmulos, outros modelos dessa mesma marca e tal, também são bons, né? O Caiano para uma pisada mais pronada, né? Ou outro tênis. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, eu vou pagar mais caro um pouco, mas eu vou ter um tênis que vai me dar muito mais conforto do que esses aí mais baratos e ainda vai ter uma durabilidade maior. Então, né? Eu tenho que pesar o que vale a pena. Ah, mas eu não tenho condições de pagar agora tanto por esse tênis. Fazem 10 vezes, então vai ficar mais fácil. Aí vai ter condições, vai ficar mais baratinho. Mas então é uma questão de entender o processo. Então tem que analisar o que é custo-benefício dentro da corrida. Até porque a corrida de rua é um esporte muito caro. Assim como a bike não é um esporte barato, acredito eu. Eu não sou da bike, né? Mas a corrida de rua não é um esporte muito barato. Não é mesmo. Conversamos sobre isso no pubcast aqui com a Mariana Mosquen, sobre no desafio pessoal, durante a maratona. O que tu pensa durante a maratona, durante o teu percurso? O pessoal perguntou para a Mariana se ela tinha alguns desafiantes imaginários, se ela tinha algumas disputas dentro da cabeça dela. E ela contou uma história bem bacana também acerca disso. O que te motiva? Tu também tem os competidores imaginários? Como é que funciona para ti? Não, na verdade, durante a maratona, o que eu penso? Eu penso no dia, eu programo o almoço, se eu vou fazer o almoço, onde eu vou fazer, onde eu vou comer, onde eu vou almoçar. Organizo o meu dia, penso em situações, tenho ideias. Porque, querendo ou não, são 4 horas, né? Muitos desses períodos eu corro junto com outras pessoas, muitas pessoas diferentes correm junto comigo. Muitas histórias, né? A Angélica tinha o táxi, né? Eu não, eu tenho a... então, eu tenho a corrida, né? A pessoa vem junto comigo correndo. Então é muito legal porque a gente vai contando histórias, conhecendo pessoas diferentes. Então tem muitos momentos que eu nem penso coisas aleatórias, né? E eu te confesso que esse contexto do fechou 10 quilômetros, agora fechando 20, para mim já estou na metade. Quando eu vejo, daí eu estou no 20, eu já penso assim, eu fico pensando no tempo também muitas vezes. Só que a minha cabeça já está moldada para isso. Eu chegando no 30, não vai faltar muito, então eu já cheguei no 30. Quando eu vejo, eu estou no 32 e assim vai o processo. O 38 já é um número bacana para mim, eu já estou finalizando. E quando chega no 41, é como se eu tivesse nascendo um filho por dia. Então é mais uma maratona que eu estou concluindo. Então o que me motiva é a chegada. É saber que eu vou chegar e que eu vou conquistar mais um dia. Basicamente é isso. Porque uma coisa que a corrida de rua trabalha é a questão mental. E principalmente essa questão da resiliência. E se é algo que eu desenvolvi muito é a resiliência. Tanto fazendo provas longas quanto as maratonas diárias. É muito legal isso aí. Que show. Que show. Poxa, é bem legal. Que relato. Que eu queria te perguntar agora, voltando mesmo para o teu projeto pessoal, o que é o Inspirar 360? Tá. O Inspirar 365 é um... 365, perdão. Isso. O Inspirar 365 é um projeto, né, que ele tem 5 pilares, que é o fomento do turismo, falar de Caxias do Sul. Caxias do Sul é a cidade, colocar no mapa, no estado. Eu tenho muitos seguidores ali de pessoas de fora, muitas pessoas que curtem, que comentam, que são de outras cidades, de outros estados também. É muito legal isso aí. Então é a questão do fomento, número 1. Questão número 2, falar sobre a importância da prática regular da atividade física. Isso é fundamental, incentivar as pessoas. Porque eu corro uma maratona por dia, por que tu não vai poder 30 minutos? Aquela história dos 30 minutinhos, 3 vezes por semana. Falar sobre a corrida de rua, né? Dar algumas dicas, falar sobre a corrida de rua, né? Que é um projeto que eu vou levar mais adiante, principalmente depois do desafio, porque o desafio ele me toma muito tempo, né? São em torno de 5, 6 horas diárias que eu fico em função da corrida.
Então, eu vou falar muito mais isso. O desafio em si, que é um outro contexto, e a questão social, que a gente tem o projeto Primeira Medalha, e a ideia é, depois de finalizar o projeto Hidrata Caxias, que é apoiar, fazer alguns momentos em parceria com outras empresas, um dia específico, domingo, tal horário, das 7 às 10 da manhã, tal ponto, que é um ponto-chave em Caxias, poder oferecer hidratação, água, isotônico para os corredores de Caxias, sabe? Em dias pré-estabelecidos. E o projeto Primeira Medalha, que ele consiste em, basicamente, dar uma medalha para uma criança. Então, eu vou na escola, é muito legal, eu vou na escola, e na escola eu converso com o professor antes, tal, de educação física, eu sou professor de educação física, e eu proponho a ele só segundo ano do ensino fundamental. A escola tem 2 segundos anos, então eu vou nas 2 turmas, e eu dou aula primeiro para uma turma e depois para outra turma, de forma separada. E eu faço 3 atividades. Faço uma atividade de corrida aleatória, em vários sentidos, que é um pega-pega, que é um aquecimento. E depois eu promovo 2 desafios. O desafio número 1, elas têm que correr em linha reta, com uma estafeta, elas têm que realizar a atividade dentro do tempo proposto. Elas não competem entre elas. A competição delas é individual. As que conseguirem, né, estão dentro do jogo. As que conseguirem, todas conseguem sempre. E a segunda atividade, que é o segundo desafio, elas têm que correr em círculo, é uma atividade em círculo, como se fosse uma pista de atletismo, e elas têm um tempo proposto também para realizar a atividade. E por casualidade, todas conseguem sempre. E ao final eu monto o pódio, eu tenho um pódio bem bacana, primeiro, segundo e terceiro lugar, e ao final cada criança ganha uma medalha. E essa é a medalha. Essa aqui é a medalha. Olha que show. Essa aqui é a medalha. Essa aqui é a medalha. Medalha 365. Então, cada criança ganha uma medalha. Eu fiz 2 pilotos já. Nos 2 pilotos, a primeira escola eram 48, caiu aqui, mas depois eu pego. 48 crianças, 40 nunca haviam ganho medalha. E na segunda escola era só uma turma pequena. Das 12 crianças, apenas uma já havia ganho uma medalha na vida, assim. Então, normalmente, a grande maioria das crianças nunca ganharam uma medalha na vida. Então, esse é o projeto Primeira Medalha. Atrás vem um dizer, né, especificando o ano, para que a criança tenha, né, guarde e saiba depois lá na frente o ano, que foi o projeto, do que se trata o projeto e tudo mais. Quando começou esse projeto, Alexandre? Começou dia 14 de julho de 2024. E ele finaliza dia 13 de julho de 2024, junto com a meia do Világio, que é a meia maratona do Világio, aqui do Shopping Világio. Uhum. Então vai culminar com o final do desafio. Como é que surgiu a inspiração para esse projeto? Poxa, muito legal, é realmente inspirador, né? Como... Na verdade, eu sabia que existia já há um tempo atrás, foi realizado por 3 pessoas no mundo fizeram esse projeto. Uma mulher, que eu não lembro agora, não faz muito tempo, um brasileiro, que é o Hugo Farias, e um atleta inglês, mas ele realizou o desafio nos Estados Unidos, se não me engano. Então veio dessa ideia ali. Depois veio o Hugo Farias, que é um brasileiro também, que realizou ali e conseguiu fazer as 366 maratonas, ele bateu o recorde no mundo, mundial, né? E eu tentei, claro, né? Só que na maratona, como eu disse, infelizmente na maratona 62 eu tive essa lesão, depois recuperei, agora depois eu retomei, e isso veio disso. E a inspiração total foi, como eu tinha falado antes, foi a possibilidade de imersão dentro da corrida de rua, né? Entrar dentro da corrida de rua de forma total, assim. Como é que tu lida com o feedback das crianças, assim? Como é que é para elas também esse processo? Porque, poxa, eu fiz um pouco de trabalho voluntário lá no Joana Dark, na época, um espaço com aulas de foto e tudo mais. E eu sei que ensinar para as crianças é sempre um diferencial, sim, é sempre uma experiência muito nova. A absorção delas é muito melhor que dos adultos. Como é que é para ti?
passar esse conhecimento e receber esse feedback Sim. delas? Eu já trabalho com crianças, né? Eu sou também funcionário público, eu estou de licença, vai fechar agora um ano, eu retorno depois do mês de agosto, eu estou um ano fora, com licença não remunerada. Então foi uma aposta minha, né, esse desafio no projeto e tudo mais, né? Além disso, eu trabalho com corrida de rua, né? Mas é muito legal porque as crianças, né, tem todo aquele contexto, a brincadeira e tal, só que eles não sabem o que eles vão ganhar, né? Então na hora da medalha é uma surpresa muito grande. E é interessante que, pô, chega na hora do recreio, elas ficam todos com aquela medalha, na hora do recreio todos de medalha para lá e para cá. Então é muito bacana essa experiência, porque o orgulho deles, eu ganhei uma medalha, a felicidade, né? Porque como eu digo, né, eu corro, eu tô dentro da corrida de rua. O adulto, tu precisa ver, Paulo, a felicidade de um adulto, tá? De 40, 50, 60, 30, 20 anos, cruzar a linha de chegada e receber a medalha. O orgulho dele com aquela medalha caminhando para lá e para cá. Imagina isso com uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Então é muito bacana, é muito gratificante. Que legal. Impressionante isso. Bem legal. Dentro do teu desafio pessoal agora, das últimas, tu tá na finaleira já das tuas maratonas, podemos dizer assim. Isso. Eu vi que de vez em quando o pessoal te acompanha, tu faz algum story durante a corrida. O pessoal pode te acompanhar? Sim, eu tenho Instagram, daí o pessoal acompanha pelo Instagram. Eu posto as maratonas um dia anterior, né, o evento, né, a corrida, sempre à noite, por exemplo, amanhã vai ser a maratona 160, então eu posto no Instagram a maratona 160, as informações ali e tal, da data, horário, local, e aí no outro dia eu boto nos stories alguma informação, alguma coisa, né, da maratona, e sempre, ou meio-dia ou à noite, eu posto a íntegra o resumo, né, de como foi a maratona, a conclusão, o tempo e tudo mais, através de vídeos, né, no quilômetro, na largada, quilômetro 10, 20, 30, 40 e na chegada. É bem legal. Legal. E como é que é pra ti? Esse pessoal tá ali junto contigo, tá? Eu vi que tem alguns momentos que são bem divertidos, né? A galera corre ali junto, brinca um pouco junto. Como é que é pra ti ter esse apoio do pessoal junto nesse momento? É muito bacana, porque durante a semana, claro, as pessoas estão normalmente trabalhando, então as pessoas não estão lá correndo comigo. Eu tô normalmente correndo, arredondando, das 7h30 às 11h30 da manhã, das 7h30 até meio-dia correndo, né? Então é difícil que eu tenha algumas pessoas correndo. No início, normalmente durante a semana, até ali o quilômetro 10, no máximo 20, eu tenho alguém correndo comigo. Depois, normalmente, eu corro sozinho. Mas nos finais de semana, normalmente, eu corro em grupo. Então, sempre tenho pessoas que estão junto correndo também. Então, é muito legal. Uma troca, é uma energia, é uma conversa. É muito bacana, assim. É um momento muito especial. E pessoas diferentes, pessoas que eu não conhecia, eu conheci correndo nas maratonas. É bem legal isso aí. Como é que tu compara o Alexandre da maratona número 1 desse desafio pro Alexandre de agora? Como é que tá o teu preparo físico e o teu preparo mental? Preparo físico, muito mais resistente, é óbvio, né? Muito mais resistente, muito mais resiliente fisicamente, mas também muito mais resiliente mentalmente, com certeza. Então, acho que a palavra, tanto no mental quanto no físico, é a resiliência, a capacidade de suportar dor ou cansaço, fadiga. Só que se eu parar para analisar o que é mais difícil no processo todo, será que para mim é mais difícil correr uma maratona todo dia ou ficar sem correr e ter que fazer uma preparação física sem saber o dia de amanhã, o dia que eu posso voltar a correr, né? Então, o que mais me fortaleceu foi aquele período de 89 dias onde eu tive que me fortalecer mentalmente, fisicamente, né, dentro de uma grande adversidade. Então eu vejo que aquele momento para mim foi difícil. E antes de eu finalizar, de eu estancar o desafio das 62 maratonas, eu passei por 10 dias, em torno de 10 maratonas, onde eu sofria muito, tinha muita dor, era muito desconforto. Eu realizava as maratonas em 5 horas, 5 horas e 15, 5 horas e 20, era bem complicado, porque eu não conseguia efetivamente correr. Eu tinha muita dor, muito desconforto, muita compensação, e aquilo ali me fortaleceu muito mentalmente. Eu não sugiro para ninguém isso, para que as pessoas corram com lesão e tudo mais.
Eu tinha uma proposta, eu tinha um desafio, eu fui indo, fui tentando tratar e vi que chegou um ponto que não tinha mais o que fazer. Então eu tive que parar. Então essa foi essa minha sabedoria, foi parar, organizar, ajustar e retornar. Mas eu vejo que o que mais me fortaleceu foi isso. E hoje em dia, se eu tenho desconforto, dor, cansaço, fadiga, eu vejo que isso não me afeta. Por exemplo, a minha resiliência ela é muito forte. Eu não me importo se está chovendo e frio. Eu não me importo se está chovendo com frio, se está nevando. Eu não me importo se tem subida, se tem descida. Eu não me importo correr. Esses dias eu corri, para ter uma ideia, eu acho que eu bati o recorde em Caxias, né, disso, né? A finalizar uma maratona mais cedo, né, de um dia. Eu finalizei a maratona, não lembro qual foi, às 8 horas da manhã e 1 minuto. Eu saí para fazer a maratona às 4 da manhã, às 4 e 1. Às 8 e 1, eu fiz em 4 horas. Às 8 horas e 1 minuto da manhã, eu finalizei a maratona. O que aconteceu nesse dia? Bateu a insônia? Não, normalmente eu aproveito o final de semana para ir mais cedo, né? Como eu tenho... O que acontece? Sou casado, eu tenho minha esposa e minha filha. Eu deixo a minha esposa no trabalho 10 para 7 e a minha filha 5 para 7 na escolinha. Então eu tenho essa incumbência, eu não consigo correr durante a semana mais cedo. Eu aproveito o final de semana para ir mais cedo, para poder chegar mais cedo em casa e curtir a família. Muitas vezes até tomar um café junto com a família, né? Tipo, chegar o mais cedo possível para poder também aproveitar um pouco o dia, o sábado e o domingo, né? Então eu lembro que teve um dia que eu fui bem cedo, mas normalmente é esse horário que eu vou, 4h30, 5, 5h30, 6 da manhã no máximo, eu faço as maratonas no final de semana. Como é que a tua família recebeu esse desafio todo? Num primeiro momento, eu fiz todo o projeto, idealizei toda a ideia e apresentei para minha esposa. E achei que eu ia ter uma certa resistência, porque era uma coisa... uma loucura, na verdade. Mas ela aceitou numa boa e tudo, ela é parceira, então ela apoia. Então acho que isso é importante, assim. Mas é complicado. Eu abdiquei de muitas coisas, né? Eu abdiquei de algumas questões sociais, né? Encontros, financeiramente também a gente abdica de muita coisa, porque eu abdiquei de quase que 50% do meu salário mensal para realizar esse desafio projeto também, com uma aposta de que isso ia gerar algo, né, bacana, positivo, está gerando. Está gerando. Claro que eu não estou conseguindo, né? Não consegui realizar as 365 maratonas, não consegui fazer o desafio inteiro, mas eu acho que é válido, né? Pô, chegar ao final, olhar que eu consegui realizar 200 maratonas dentro de um período de um ano, né? E desse período todo não foi só o desafio, né? Foram outras coisas tantas também que foram feitas, né? Eu também trabalho com corrida de rua, então é muito bacana, eu consigo inspirar os meus alunos, né? Agora, eu nunca tive tanto aluno assim fazendo maratona, então é muito bacana. Claro, tendo prudência, né? Porque nós estamos vivendo uma época agora que a moda é fazer maratona. As pessoas estão começando a correr e em menos de um ano já querem fazer uma maratona, não é por aí, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Mas é bem bacana, assim, eu estou bem feliz, assim, e estou numa fase super boa fisicamente, isso é o que importa. Tô quase finalizando, mas eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. O pessoal tem muitos fatores de desgaste, de desistência, de chegar num dado momento. Isso eu sei até pelo Audax no ciclismo, que em muitos momentos a vontade é largar a bike na beira da estrada e chamar uma carona. Como é que é quando tu está no teu nível de desgaste e bate aquela vontade de desistir? Como é que tu trabalha isso em ti? Eu não saberia te responder. Eu a princípio, fiz 2 ultramaratonas, corri provas curtas, estou fazendo as 160 maratonas e eu nunca tive a menor vontade de desistir. Nunca tive assim, nunca passou pela minha cabeça desistir, assim como a pergunta pode se transferir para a minha lesão. Se eu tive a vontade de desistir durante o período que eu me lesionei, o dia que eu soube do médico, né, até agradecer aqui o Dr. Lisandro Pavan, que agora, esse final de semana, vai correr os 89 quilômetros, né, da Conrads, é muito bacana. E quando eu recebi a notícia que eu estava com essa lesão e tudo, eu desabei, assim, tipo, e agora, né? Então, assim, no outro dia eu levantei e pensei, tá, vamos lá, não vou chorar as pitangas, vou me recuperar, tudo bem, vou fazer uma pausa, vou reorganizar o processo, o projeto e vou continuar. Então eu nunca tive a mínima
mínimo interesse em desistir do projeto, do desafio por uma lesão e muito menos alguma das maratonas ou alguma corrida. Nunca. Então, é o tipo de pergunta que não serve para mim porque eu não tenho o mínimo interesse em desistir de nada. Que show, que show. Espero te receber novamente aqui. Quando tu fizer a Conrad, vamos contar essa história, porque já vi pelo Alexandre que teve muita história boa por lá também. Alexandre, vou pedir para tu deixar o teu contato agora pro pessoal que quer te acompanhar, que assistiu nós aí, que tem... Quer saber um pouco mais dessa tua rotina e daqui a pouco te acompanhar até numa dessas últimas maratonas agora. Beleza. Eu tenho um Instagram, então, que é Alexandre Silvestrin, né? Então, Projeto Inspirar. O pessoal pode acompanhar por lá. Diariamente eu tenho as postagens ali referentes ao desafio, né? Então, eu ficaria muito feliz que se eu... as pessoas puderem interagir também, não é só seguir, também interagir, perguntar, questionar, é bem bacana assim, entender o processo. Ou também eu gostaria de convidar diferentes pessoas que porventura eu tenho uma rodagem de 20 quilômetros, de 10 quilômetros, de 1 hora, vem comigo lá, tem muita gente que vem, é muito bacana, porque eu vou falar um pouquinho agora do local onde eu estou fazendo, né? Depois, em virtude de todo o processo que eu tive da lesão e tal, eu retornei e tive um acolhimento muito bacana, que foi do Shopping Village Caxias. Então, normalmente eu faço as maratonas no entorno ou dentro do shopping, né? Então, é muito legal porque... Tu nunca via ninguém correndo de manhã cedão, lá 5, 6 da manhã, né? E agora as pessoas vão porque elas sabem que eu estou lá, então, né, já tem alguém correndo. E tem muitas pessoas novas que eu não conheço, vão lá e correm junto comigo. Então fica aí o convite, quem quiser, é só aparecer lá. Ou galera, cuidar no Instagram. O Alexandre é muito, muito acessível, é só chamar ele lá. Ele vai... Eu não conhecia o Alexandre, eu chamei ele para... Depois de ouvir essa história, de ouvir esse relato mesmo, e... Beleza. Tá aqui juntos, estamos trocando essa ideia. Alexandre, te agradeço muito pelas tuas histórias, por esse bate-papo, foi muito legal. Beleza, muito obrigado pela oportunidade e espero voltar para falar de mais histórias. Final do ano eu vou ter uma história bem legal também, que vai ser a ultramaratona a Extremo Sul, que é saindo do Chuí até o cassino. 224 quilômetros e, se for possível, eu tô aí para contar um pouquinho a história. Com certeza ali vai ter muita história bacana. Legal, vamos bater esse papo. Show de bola. Feito, muito obrigado. Valeu, galera.